Vamos lá, gente, mais uma aulinha nossa aí de biologia. Vai ser uma aulinha bem rapidinha, que a gente vai discutir um tópico especial de segunda lei de Mendel, que é sobre ligação gênica e comutação. Então, se a gente lembrar lá na segunda lei de Mendel, né, a gente relacionava dois ou mais pares de alelos, certo, que vão estar localizados em cromossomos homólogos, né, em diferentes pares de cromossomos homólogos. Então, cada par de alelo vai determinar uma característica, certo? Se a gente lembrar lá da primeira lei, né? Então, a gente tinha um par de alelos que determinava a cor verde e um par de alelos que determinava a cor amarela. Na segunda lei de Mendel, né, ele trabalhou com dois ou mais pares. Então, ele trabalhou com um par de alelos que determinava a textura da ervilha e com o par de alelos que determinava a cor. Então, ele trabalhou ali com duas características do mesmo indivíduo. Lembrando que na primeira lei de Mendel ele trabalhou com uma característica para os dois indivíduos. Esses pares de alelos, eles se localizam, certo, em diferentes pares de cromossomos. Então, eu vou ter o par de cromossomo que determina a textura da ervilha e o par de cromossomo que vai determinar a cor dessa ervilha, certo? Esses pares de cromossomos, quando eu vou ter a formação dos meus gametas, eles não vão permanecer juntos, ou seja, eles vão se segregar, eles vão se dividir, vão se separar independente um do outro, mostrando que uma característica não depende da outra. Elas podem se expressar até mesmo separadas, certo? Então, o objeto de estudo de Mendel, que no caso é a ervilha, ela possui, né, no seu genótipo total, na ploidia da celular dessa ervilha, 7 pares de cromossomos homólogos em suas células somáticas, ou seja, diploide. Além da cor e da textura da ervilha, ele estudou mais 5 características, um total de 7 características, certo? E ambas são representadas por pares de alelos que vão se segregar independentemente de uma ou outra característica, ok? Então, a gente pode afirmar que cada par de alelos dos 7 estudados, ele estudou 7 características, então cada 7 par de alelos que ele estudou vai estar localizado, né, em um par de cromossomo homólogo, que são cromossomos homólogos ou cromossomos semelhantes, um igual ao outro. Se o Mendel, né, tivesse acompanhado uma 8ª característica, né, esse outro par de alelo, né, esse outro par de característica que representa essa característica, ele estaria em algum mesmo par de homólogos que algum desses 7, porque a minha ervilha tem 7 pares, ela não tem mais que isso. Se surgisse uma 8ª característica, essa 8ª característica não estaria em outro par, né, no 8º par de cromossomos, mas sim em um desses 7, beleza? Então, quando 2, né, ou mais pares de alelos vão estar localizados em um mesmo par de cromossomos, eles não obedecem à lei de segregação independente. Essa lei de segregação independente ela foi ilustrada lá pela segunda lei de Mendel. O normal que a gente conhece, né, é quando um par de cromossomos homólogos tem um par de alelos. Porém, nesse caso que eu acabei de falar para vocês, quando uma ervilha apresenta 8 características, né, mas somente 7 pares de cromossomos homólogos, certamente esse par de alelos que expressa essa 8ª característica está em um dos 7 pares de cromossomos homólogos, ou seja, tem um par de cromossomo homólogo ali que agrega mais de um par de alelo, certo? Como ele tem mais de um par de alelo ali, tem 2, por exemplo, no mesmo cromossomo, eles não vão segregar independente, porque eles vão estar juntos, certo? Então, nesse caso, quando a gente tem 2 ou mais pares de genes alelos que se localizam em um mesmo par de cromossomo, a gente diz que eles apresentam ligação gênica ou linkage. Então, vocês estão vendo, eu tenho um par de cromossomos aqui, ó, certo? O normal, por exemplo, seria ele apresentar só a característica A, porque eu tenho um par de alelos aqui. Porém, esse aqui apresenta 3 pares de alelo, então é o A, o B e o C, certo? Então, isso aqui a gente chama de ligação gênica ou linkage, perfeito? Porém, existe um fenômeno que é capaz de alterar essa tendência de união entre os genes presentes no mesmo cromossomo,
que vai ser o linkage, né? O linkage é aquele fenômeno lá de variabilidade genética que acontece lá na prófase 1 da meiose, certo? Então, as perninhas do meu cromossomo, elas vão se juntar, vão se quebrar e vão trocar fragmentos de material genético. Então, por exemplo, nessa figura aqui, ó, o Bzinho daqui vai vir para esse e o Bzão vai passar por outro. Então, eu tive uma troca de alelos aqui através do crossing over, ó. Tanto que no final a gente tem dois outros cromossomos diferentes dos iniciais, né? Essa partinha aqui, quando eu tenho uma nova combinação, a gente chama de quiasma, perfeito? Beleza. Posição dos genes nos cromossomos. Então, dependendo do genótipo do indivíduo, os genes eles vão poder se agrupar em diferentes posições. No entanto, né, indivíduos duplo heterozigotos, por exemplo, azão, azinho, bezão, bezinho, eles podem apresentar duas posições ou configurações distintas. Então, aqui, por exemplo, ó, esse indivíduo ele é um heterozigoto, ele é um duplo homozigoto. Ele é um duplo homozigoto dominante, né? Porque ele tem azão, azão, bezão, bezão, iguais. Nesse caso aqui, é um duplo homozigoto recessivo. Aqui embaixo, ó, é um indivíduo duplo heterozigoto, porque vocês estão vendo, ó, azão, azão, ok, mas bezão, bezinho. Então, tem uma diferença aqui. Mesma coisa aqui, ó, uma diferença aqui. Então, ele é heterozigoto esse indivíduo. Então, esse indivíduo aqui, eles podem apresentar outras posições de localização dos alelos, enquanto que esse aqui vai se manter da mesma forma. Então, o duplo heterozigoto tem dois genes dominantes no mesmo cromossomo. É um exemplo, tá, gente? É um exemplo hipotético. Então, o duplo heterozigoto ele tem dois genes dominantes no mesmo cromossomo e dois recessivos no outro cromossomo. Quando tenho essa configuração aqui, essa conformação da localização dos meus alelos, eu digo que esse heterozigoto é do tipo cis, certo? Então, um heterozigoto tipo cis vai ter cromossomos dominantes em um mesmo cromossomo e vai ter genes recessivos em outro cromossomo. Ambos aqui, ó, não estão se misturando, devido a isso eu vou chamar de cis. Uma situação contrária a isso é um heterozigoto do tipo trans. O que seria isso? É quando eu tenho um duplo heterozigoto também, só que nesse caso o gene dominante está junto com o recessivo, ó. O azão está junto com o bezinho. E a mesma coisa aqui, ó, o azinho está junto com o bezão, certo? Então, quando eu tenho uma mistura dos meus alelos dominantes com os recessivos, esse heterozigoto vai ser classificado como trans. Em relação à produção de gametas, né? Então, uma coisa que a gente discute muito, né, e que a gente vê geralmente na segunda lei de Mendel, é a relação da produção dessas células germinativas, né, reprodutivas. Então, na segunda lei, né, quando os genes eles estavam localizados, né, em cromossomos diferentes, né, então a gente até falou lá de segregação independente, um indivíduo heterozigoto, ele é capaz, né, de produzir 4 tipos de gametas nas mesmas proporções. Então, ó, tá vendo aqui, ó, minha célula inicial, ó, tem um par de características aqui e outro par de características aqui, ambos, ó, vão segregar independentemente, ó, tá vendo? Ninguém depende de ninguém, vai formar 4 tipos de gametas, ó. Aqui é a mesma coisa, né? As minhas características segregaram independentemente e formaram 4 tipos de gametas. Em ligação gênica, né, que a gente está falando agora, quando ocorre, né, a produção de gametas, né, sem ocorrência do crossover ou permutação entre os genes, a gente fala que é linkage, né, porque eu não tive troca, ou que é ligação total ou completa. Então, quando eu digo que ocorreu linkage ou que aquilo representa uma ligação total ou incompleta, é quando não ocorreu crossing over, né, não houve permutação na produção dos gametas. Caso contrário, se houver permutação na produção dos gametas, a gente fala que esse linkage é classificado
como um processo de ligação parcial ou incompleta, certo? Então, como não, na primeira situação, né, quando a gente fala de ligação total ou completa, né, quando não ocorre crossing over, a gente fala que é ligação total ou completa. Então, nesse caso, né, os genes que estavam juntos, né, no mesmo cromossomo vão permanecer unidos mesmo que eu tenha a produção de gametas. Como eu não tive troca de pedacinhos, né, como eu tive crossing over, os meus genes vão se manter do jeito que eles estão, só vão segregar independentemente, mas vão se manter no mesmo cromossomo. Então, se eu tenho azão azinho nesse cromossomo e ele não vai fazer permutação com outro cromossomo bezão bezinho, ele vai se manter azão azinho até o final da produção do meu gameta, certo? Então, se a gente considera um indivíduo duplo heterozigoto, né, então ele é azão para uma característica e bezão bezinho para outra característica, então aí é um indivíduo duplo heterozigoto, é possível originar dois tipos de gametas. Então, quando ele é heterozigoto, duplo heterozigoto, ele vai produzir dois tipos de gameta na mesma proporção. Então, ó, se a gente notar aqui, mesmo que seja ligação total ou completa, a gente tem segregação independente, certo? Então, ó, eu vou ter a duplicação dos meus cromossomos, ó, dupliquei, ó, tá vendo? Duplicado. Não vou ter crossing over entre eles. Então, por exemplo, ó, se houvesse crossing over, quem ia trocar fragmentos seria essa cromátide aqui, interna, com essa outra aqui. Como não tive crossing over, esses cromossomos, né, eles vão se dividir e vão fazer dois tipos de gametas, ó. Dois tipos de gameta. Esse não é diferente desse e esse não é diferente desse, certo? Então, são dois tipos de gameta. Então, vocês conseguem ver como a gente fala de ligação total ou completa? Por quê? Porque esse aqui, ó, o azão e o bezão não se separaram, ó, permanecem juntos. E nem o azinho e o bezinho se separaram, permanecem juntos, certo? Então, isso que é a ligação total ou completa, isso que é um linkage total ou completo. Quando eu tenho a produção de gametas, não ocorre crossing over e os meus gametas vão ser de dois tipos e vão manter as mesmas posições dos meus genes da célula inicial. Perfeito? No outro caso, que é a ligação parcial ou incompleta, é quando eu tenho crossing over. Então, eu vou ter ali um rearranjo dos meus genes, certo? Um rearranjo dos meus alelos, que vão permitir, né, que esses genes que estavam inicialmente juntos, eles vão se separar, ok? E possivelmente podem se encontrar no mesmo gameta. Então, se a gente considerar o mesmo indivíduo heterozigoto que a gente considerou para a situação anterior, esse indivíduo heterozigoto, como eu estou tendo crossing over, ele vai ser 4 tipos diferentes de gametas. Então, ó, a gente pode observar isso na figura. Eles foram duplicados, certo? Então, anteriormente, esse cromossomo aqui, o mais cinza, ó, ele é azão, ele era azão, bezão. E esse azulzinho aqui era azinho, bezinho. Como eu tô tendo crossing over, tá trocando essas partes aqui. Então, o azão vai vir pra cá e o azinho vai vir pra cá. Tive crossing over. Logo, o que vai ter aqui nessa combinação? Não vai ter mais azão, bezão. Vai ter azinho, bezinho. Azinho, bezão. E aqui não vai ter mais azinho, bezinho. Vai ter azão, bezinho. Então, eu só tô mudando as cromátides do interior, ó. As externas permanecem iguais. As únicas que estão mudando é do interior. Entendeu? Então, depois desse crossing over, né, eu vou ter a produção de 4 tipos de gametas. Então, ó, esse aqui é diferente desse, esse é diferente desse. Então, devido ao crossing over, né, que a gente fala que é um mecanismo de variabilidade genética, a gente vê que a partir dele, a variabilidade genética nesse caso é muito maior, porque eu tenho 4 tipos diferentes de gameta. Contrário da ligação total ou completa. A variabilidade genética existe, só que não é tão grande quanto na situação, porque naquele caso a gente só tinha 2 tipos de gameta, aqui a gente tem 4, devido ao crossing over.
certo? Então, eu tenho o tipo de gameta azão bezão, o tipo de gameta azinho bezinho, o tipo de gameta azinho bezão e o tipo de gameta azão bezinho, certo? Se a gente reparar, esses dois aqui, ó, são iguais aos cromossomos da minha célula inicial, né? Ó, são iguais, certo? Azão bezão, aqui era azão antes de ocorrer o crossing over, então azão bezão. E aqui azinho bezinho, ó, azinho bezinho, aqui antes do crossing over era azinho e bezinho. Então, esses gametas, né, que possuem o mesmo arranjo de alelos que as minhas células iniciais, né, são chamados de gametas parentais. Os que não possuem o mesmo arranjo de alelos, eles são chamados de gametas recombinantes, porque eles apresentam outra organização de alelos aqui, certo? Porque aqui é azinho bezão, não tem nenhum aqui, inicialmente, né? Inicialmente era azinho bezinho, ok? Então, esses aqui que não apresentam a mesma conformação, a mesma organização de alelos da minha célula inicial, são chamados de genes recombinantes. E os que apresentam o mesmo rearranjo de alelos, né, de genes, é chamado de gametas parentais, ok? Acabei de explicar, Então, no primeiro esquema, né, que a gente apresentou lá na parte de ligação total completa, os gametas azão, bezão e azinho, bezinho são formados, né, sem que tenha ocorrido o crossing over, ok? Então, esses gametas aqui, tanto na situação de completa ou total, tanto da parcial ou incompleta, as cromátides que estão sendo afetadas, né, mesmo que não ocorra crossing over ou que ocorra, são as cromátides internas, né? Só que nesse caso aqui, ó, tanto essa quanto essa são as minhas cromátides externas. Então, essas aqui, ó. Então, esse aqui e esse aqui, ó, são derivados da minha cromátide externa. Enquanto quando ocorre o crossing over, vai ser das minhas cromátides internas que aqui no meio, certo? Então, como não sofrem mudanças na posição dos genes, elas vão apresentar a mesma posição dos genes encontrada na célula antes da meiose, que é quando a gente chama de gametas parentais. Tem a mesma conformação dos alelos comparado lá com a célula inicial. Já no segundo esquema, né, que a gente vai ter alelos, por exemplo, esses dois aqui, ó, azinho bezão e azão bezinho, eles são recorrentes do crossing over entre as minhas cromátides internas, ok? Que eu acabei de falar para vocês. Como nesse caso, né, eu tive troca ali de partes do meu cromossomo, a gente fala que é gameta recombinante, porque eles não apresentam a mesma conformação da minha célula inicial, certo? Da minha célula antes da meiose. Então, quando não tem essa mesma conformação, essa mesma organização de genes, a gente chama o gameta de recombinante. Quando a gente tem a mesma conformação, mesma organização, a gente chama de gameta parental. Gente, eu acho que a aula dessa semana é isso, bem simplesinha, bem rapidinha também, ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar mensagem aí nos comentários embaixo aí do YouTube mesmo, ou se vocês quiserem me encontrem no plantão, que eu acho que essa semana que vai entrar sou eu que vou dar o plantão, e me mandem mensagem no Facebook, ou se não, se vocês preferirem, até mesmo por e-mail. O material da aula eu vou disponibilizar todo no Drive, os slides, o texto complementar, beleza? Um abraço para vocês, boa semana aí, bons estudos e até a próxima aula.